Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo da nossa série de vídeos. Parabéns por sua decisão de estar acompanhando a esta série de vídeos. Tenha certeza que as informações que eu estou te passando, se você tomar a decisão de verdadeiramente usá-las, aplicá-las em sua vida para o resto de sua vida, não há como a sua vida permanecer a mesma, não há como você não mudar, não há como você não conquistar os seus sonhos. E o pior de tudo é que se você souber de todas essas informações e não usá-las, você simplesmente optou em achar que não está usando, pois mesmo de forma inconsciente nós usamos todas essas informações. Todo esse pulso eletromagnético do nosso coração, provocado pelos nossos sentimentos, continuarão acontecendo em sua vida. A única diferença será que você não passará a usar isso de uma forma consciente e organizada, que é o que eu estou tentando passar para você. Tudo que eu expliquei para você, você pode usar de uma forma consciente. Porém, você usou até hoje de forma inconsciente. Muitas pessoas conseguem o sucesso na vida, conseguem os seus objetivos de uma forma inconsciente. Se você pede a eles que te descreva o que foi que eles fizeram e como foi que eles fizeram, eles não conseguem descrever, eles não sabem o que foi que eles fizeram. Mas, depois de um estudo sobre a vida deles e a forma com que eles pensam, descobre-se que eles fizeram isso de forma inconsciente. Todas as informações que eu estou te passando, elas são o fruto de séculos de estudos, se não de milênios. Não meu, mas das pessoas que proporcionaram que essas informações chegassem até nós. O que eu fiz foi estudar muito desses materiais. Eu gosto muito da frase do Brian Tracy que diz assim: o sucesso deixa pistas, siga as pistas. Quando eu aprendi essa frase, eu quis saber onde é que eu encontro essas pistas. E ele disse que essas pistas estavam nos livros, nos DVDs, nos CDs, nos cursos. E foi o que eu fiz, eu fui atrás dessas pistas. Eu encontrei, usei em minha vida e agora estou passando-as a você para que você use em sua vida e mude também a sua vida, mude as suas realizações, mude o seu próprio futuro, para que você pinte com uma caneta, para que você escreva em uma folha de papel o seu próprio destino. É isso que nós somos capazes de fazer, é para isso que nós fomos criados. O que eu irei te revelar no vídeo de hoje é algo simplesmente inédito, que nunca foi revelado em nenhum vídeo. Pelo menos eu nunca assisti isso em nenhum vídeo aqui no Brasil. Eu nunca assisti, então você sairá na frente de milhões, tá? 200 milhões de pessoas não saberão da informação. Praticamente 200 milhões de pessoas não saberão da informação que você saberá agora. Pense o quanto você pode ajudar essas pessoas. Não leve as informações que eu te passarei para um lado egoísta. Compartilhe com o máximo de pessoas. Existe uma lei do universo, que é a lei que diz que quem dá, recebe. Para que você receba mais, você precisa dar mais. Então, dê informação, dê o seu pensamento, dê o seu dinheiro, dê o seu tempo, dê amor. E você sempre receberá muito mais do que aquilo que você dá. Por isso, todas essas informações precisam ser divididas. E é por isso que eu estou dividindo-as com você neste exato momento. Então vamos lá. Nos últimos vídeos eu expliquei para você toda a ideia central, passei o exercício de tudo que você precisa fazer para conquistar os seus sonhos. Porém, eu sei que existe muita gente, talvez existam muitas pessoas que não conseguem aceitar a ideia ou elas não conseguem entender. Por quê? Porque elas são analíticas. Pessoas analíticas são pessoas que querem saber o porquê das coisas, por que é assim. Eu também sou uma pessoa analítica, então eu fui em busca da resposta desse porquê. Porque embora eu estudasse muito tempo este assunto, sempre fui fascinado, a ideia de lançar o pensamento para o universo, este pulso do coração para o universo, me fazia chegar a uma pergunta: o que é o universo, afinal de contas? São as estrelas? É a escuridão? É a lua? É para a lua que eu devo mandar meu pensamento? É para as estrelas? O que é o universo, afinal de contas? Essa pergunta é muito interessante e eu sei que talvez ela esteja na sua cabeça neste momento. E mesmo que ela não esteja,
Alguém pode te perguntar isso e é importante que você saiba explicar. Onde foi que toda essa confusão na minha cabeça começou? Ela começou em 2006, tá? Quando eu fui apresentado ao filme O Segredo. Eu sempre estudei a força da mente, o poder interior das pessoas, mas de uma forma um pouco diferenciada, porque eu praticava arte marcial. Então eu praticava desenvolver a força, conduzir um golpe, então conduzir o chi a um golpe único. Tudo isso eu estudava desde guri, desde menino, quando eu morava ainda no Uruguai, que eu participava então de uma academia de Kung Fu. Depois eu continuei praticando por conta própria durante muitos anos. E estudei muito a força interior, o autocontrole e tudo isso, como controlar a energia do corpo. Porém, em 2006, quando foi lançado o filme O Segredo, existe um amigo meu que mora nos Estados Unidos e ele enviou então um DVD, enviou para um outro primo meu que acabou me passando o DVD do filme O Segredo. Eu assisti todas aquelas imagens e fiquei maravilhado com a ideia de lançar um pensamento ao universo e aquilo se materializar na minha frente. É lógico que, como muitas pessoas, milhares, se não milhões de pessoas, também fui mais um dos frustrados, que realmente me confundi com aquilo tudo e acabei acreditando que bastava pensar e que no outro dia aquilo estaria na minha frente. Em 2010, quando eu fui embora do garimpo, então eu tinha já abandonado o meu velho livro e o meu DVD do filme O Segredo. Eu fui embora em 2009 e em 2010 eu comecei a estudar inglês e na metade de 2010 eu já era fluente em inglês, devido a eu estar trabalhando com inglês. Eu estudei muito. Estudei técnicas aceleradas. Em 2010 eu já falava inglês, na metade de 2010. Então, na metade de 2010. Então eu tomei a decisão de voltar a estudar o filme O Segredo, mas de uma forma diferente. Eu tive a ideia de estudar quem gravou o filme. Por que aquelas pessoas estavam gravando aquele filme? De onde é que elas tiraram aquelas informações? E essa foi, sem dúvida, a melhor decisão que eu já tomei em minha vida. Eu gostei muito de um homem naquele filme que me chamou muito a atenção, chamado Bob Proctor. Eu tomei a decisão de estudar Bob Proctor. Eu queria saber. Aquele homem me pareceu tão sábio e tão certo do que dizia. E realmente eu estava certo. Pois ele é muito sábio e ele verdadeiramente sabe do que ele estava falando. Enquanto eu estudava todo o conteúdo do Bob Proctor, eu encontrei um DVD na internet dele chamado The Science of Getting Rich. A Ciência para Ficar Rico. Imediatamente eu comprei aquele DVD, baixei, fiz o download e gravei em um DVD para assistir na minha televisão. Hoje você encontra este mesmo DVD disponível no YouTube, naquela época não tinha. Eu baixei, salvei em DVD e fiz o que ele me recomendou. Eu estudei durante 90 dias aquele DVD, todos os dias eu ouvi. Todos os dias eu ouvi a mesma coisa, de novo e de novo. Se você perguntasse para mim, Marcos, qual foi a característica sua que foi a maior responsável por você chegar aonde você chegou, eu diria para você que foi a característica de seguir ao pé da risca aquilo que os experts dizem para mim fazer. E ele disse, ouça este DVD de novo e de novo durante 90 dias. Ele disse, é a repetição que fará com que você substitua as tuas antigas informações. E eu fiz isso durante 90 dias, eu queria impregnar aquelas ideias na minha mente. E a minha vida começou a mudar drasticamente. O Bob Proctor, neste mesmo DVD, conta que ele então começou a estudar este assunto no livro A Ciência para Ficar Rico, The Science of Getting Rich. Se você ainda não leu o livro A Ciência para Ficar Rico, vá até meu blog www.acienciaparaficarrico.com.br e baixe gratuitamente o livro A Ciência para Ficar Rico e comece a estudar imediatamente aquele livro. Ele irá mudar a sua vida. No livro A Ciência para Ficar Rico, existe uma passagem que sempre me encabulou e que durante muito tempo eu não conseguia entender exatamente o que essa passagem dizia. E essa passagem é a chave para a conquista dos nossos objetivos. E hoje eu vou te mostrar
que ela é a chave para a conquista de objetivos, mas não só isso, vou te mostrar como é que ela funciona. Tá? Eu vou pegar o livro aqui. Eu tenho o livro A Ciência para Ficar Rico em inglês há anos, tá? Olha, eu baixei ele, encadernei, baixei da internet. É um livro, você baixa esse livro gratuitamente, só que o meu está em inglês. Porém, toda a ciência para ficar rico se baseia em uma afirmação. Ela se baseia em uma afirmação. E a afirmação diz o seguinte, primeiro eu vou ler, depois eu explico. A afirmação diz assim: existe uma substância pensante na qual todas as coisas são feitas, na qual, ou a qual, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, através da impressão de seus pensamentos à substância amorfa, pode causar a coisa que ele pensou a ser criada. Essa afirmação é simplesmente maravilhosa, fantástica. Só que existe um detalhe, este livro, ele foi escrito em 1910. Como poderia já em 1910 existir tamanha sabedoria, tamanho conhecimento libertador igual a esse? Como pode que isso realmente não se expanda pelo mundo? E eu vou explicar por quê. Porque até meados de 1993, poucos anos, era negado a existência do que ele chama aqui de substância amorfa. O que esse autor ensinou aqui não foi ele quem descobriu. Isso foi ensinado por Jesus Cristo, isso foi ensinado 5.000 anos antes de Jesus Cristo, nos escritos antigos, por isso que eu recomendo que você leia Greg Braden, ele vai ensinar, tá? Existe algo lá em cima, porém, um nome é que é dado a essa substância que é diferente, a grande maioria chama de Deus. Essa é a explicação para Deus. Porém, os cientistas queriam provar a existência de Deus. Os cientistas não aceitavam um termo vago, tudo precisa ser medido. Através de experimentos, eles provaram que existe a substância amorfa. O nome original foi o nome de éter. O nome éter, entre os cientistas, na Academia dos Cientistas, provoca discussões acaloradas até hoje. Então, o termo éter foi negado durante muito tempo. O que é o éter? O éter é a energia, é a teia que junta todo o universo, que mantém o universo todo interligado. O éter é a substância que permeia todos os espaços do universo. Penetra, permeia e preenche. Não existe espaço vazio. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não existe espaço vazio. O vácuo não é vazio. O vácuo não é vazio, pois se ele fosse vazio, se não existisse nada no vácuo, a luz do sol não atravessaria o vácuo. Existe algo depois do vácuo. Esse algo depois do vácuo é o éter. Ou, como está sendo chamado hoje pelo Greg Braden, é a matriz divina, é a teia da qual o universo é feito. Você precisa entender e aceitar o que eu estou te explicando aqui agora, se você quiser viver a sua vida sabiamente. Jesus já disse, a verdade vos libertará. Vos libertará do que, afinal de contas? Vos libertará da ignorância. Quando você deixar de ser ignorante, você entenderá quem você é. Você deixará de ter medo daquilo que você tem medo hoje. O que você tem medo hoje é de ofender a Deus. Você tem medo de fazer as coisas de outra forma, porque você foi educado em sua religião a temer a Deus e aceitar que Deus tem um destino preparado, programado, prescrito para você. Isso é mentira. Isso é mentira. Você cria a sua realidade através da forma que você escolhe viver a vida. Eu acredito
que a única predestinação que exista para você é ser feliz e pleno. Você é destinado a 3 coisas: ser feliz, ser pleno e viver no amor. Você é predestinado a essas 3 coisas. Ser pleno, você tem o direito a ter tudo o que você gostaria de ter. Você é filho do Criador do Universo, você cria tudo aquilo que você precisar. Ser pleno, ser muito feliz, você tem o direito a ser muito feliz, tendo tudo aquilo que te faz feliz. E você tem o direito a viver no amor. É o seu dever viver no amor. Tá? Aceite o que eu estou te dizendo, mude o seu pensamento sobre isso. Agora vamos estudar essa frase aqui juntos. Existe uma substância pensante. Essa substância é inteligente. Ela pensa, ela entende, ela reage. Agora, como é que nós conseguimos entender esse pensamento? Como é que nós conseguimos nos comunicar com este pensamento? Através da consciência. Quanto mais consciente você for da sua capacidade, de quem você é e dos poderes que você possui, maior será a sua comunicação com essa substância. Agora entenda, existe uma substância pensante na qual todas as coisas são feitas. Tudo que existe é criado dessa substância. Basta você desenvolver a consciência e olhar para a sua frente e perceber que eu estou a quilômetros conversando com você. Neste momento estou gravando em uma câmera e você está assistindo em seu computador. Por onde esta imagem foi até você? Onde esta imagem fica armazenada na câmera? Olhe ao seu redor tudo que existe. Tudo é feito de matéria, mas tudo começou na mente de alguém. Tudo começou em um pensamento. Esse pensamento é direcionado à substância amorfa e ganha forma. Ganha forma. Todas as coisas são moldadas, ganham a forma que você tem na mente. Agora veja bem, na qual, em seu estado original, então, permeia, penetra e preenche todos os interespaços. Não existe espaço vazio no universo, não existe espaço vazio. Tudo é interligado. Nós, neste exato momento, estamos ligados por essa substância. Essa substância está em mim, está ao meu redor, está ao seu redor e está em você ao mesmo tempo. Nós estamos ligados. Nós somos todos um. Nós somos feitos da mesma substância. A única diferença que existe é que nós somos um centro criativo. Só existe uma parte do universo que você é capaz de modificar. Esta parte é a si próprio. Você é um centro criativo. Onde é o centro do universo? Olhe no espelho e você irá enxergá-lo. Você é o centro do seu próprio universo. Você é o centro do seu próprio universo. O que mais está escrito aqui? Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Um pensamento que é impregnado na substância produz a coisa que é imaginada. Vamos discutir a palavra imaginado? Alguma vez em sua vida você já parou para refletir sobre a palavra imaginar? Dar imagem, imaginar, criar imagens na mente. Imaginação nada mais é do que a criação de imagens na mente. Imaginação, você cria imagens. Quando você cria uma imagem em seu pensamento e impregna na substância amorfa, essa coisa se torna realidade. O que mais? Uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, impregnando esse pensamento na substância amorfa, ele pode provocar essa coisa a ser criada. Aqui é que está a questão. Você pode criar pensamentos, coisas na mente, criar imagens e impregnar na substância amorfa e provocar as coisas que você imaginou a ser criada. É aquele processo que eu ensinei no último vídeo para você. Porém, como é que nós acreditamos nisso? Nós precisamos de provas. E o principal de tudo, como é que nós fazemos isso? Como é que nós fizemos isso? Como é que isso funciona? Como é que se faz isso? Tá?
Como é? E deve existir uma forma, porque senão você ia pensar em um acidente, você está dirigindo de carro e você imagina um caminhão passando por cima de você, instantaneamente surge um caminhão. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, eu vou explicar para você em instantes. Agora, eu vou mostrar para você, aliás, eu vou apenas falar para você, eu vou dar a fonte, tá? Não tem como eu fazer tudo isso nesses vídeos porque ficaria muito extenso, nós precisaríamos trabalhar meses e nós não temos todo esse tempo, tá? Você vai ter que fazer as suas pesquisas. Eu vou mostrar para você a fonte de onde eu tenho tirado essas informações, tá? Então, elas estão aqui, por enquanto dessas aqui, eu tenho aqui na minha mão 3 livros, tá? 4 livros na verdade, e 2 DVDs. Aqui está outro DVD. Tá? Então, são todos do Greg Braden, tá? São 2 DVDs e 4 livros aqui na minha mão. Esse DVD eu adquiri no Amazon, tá? The Science of Miracles, tá? A Ciência dos Milagres. Fantástico, fantástico. Você vai entender o que é o milagre e como que você pode gerar milagres em sua vida. E o outro a linguagem da matriz divina. A linguagem. Qual é a linguagem que essa substância amorfa entende? Aqui, então, a matriz divina é a mesma substância amorfa que foi apresentada por Wallace D. Wattles no livro A Ciência para Ficar Rico, tá? Esta mesma substância é apresentada pelo autor Napoleão Hill em seu livro, então, Quem Pensa Enriquece, só aqui com outro nome, né? Mente Universal. Tá? Outro livro que eu tenho aqui dele, O Código de Deus, tá? Como que você consegue se comunicar com Deus, levando aqui em consideração aquilo que eu disse antes, Deus cria todas as coisas, e essa matriz divina é quem cria todas as coisas, tá? Não estou falando de religião. O que eu estou falando aqui é uma quebra de paradigmas, você vai ter que ter determinação para continuar nesses estudos, você precisa querer se libertar, você precisa querer sair da ignorância, e eu estou te apresentando o caminho nesse momento, tá? O efeito Isaías, você precisa ler esse livro. Esse livro você tem que ler para você entender o que houve com a nossa Bíblia, tá? Então aqui estão as passagens que foram encontradas lá nos pergaminhos do Mar Morto. Você precisa ler isso, você vai descobrir aqui quais foram os livros que foram tirados da Bíblia e algumas passagens que foram editadas na Bíblia que fazem toda a diferença em nossa vida. Leia o efeito Isaías. Esse aqui, sem discussão, você tem que ler esse livro. O Segredo de um Modo Antigo de Rezar. Leia esse livro. Leia esse livro, simplesmente transformador, tá? Segredos de um Modo Antigo de Rezar. E esse aqui, A Matriz Divina, então, uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. Tá? Não é de religião, não é de religião que eu estou falando aqui, é de espiritualidade. É de entender quem nós somos e é de ciência. A ciência provando o nosso poder, tá? Tudo através do amor, tudo através da compaixão e distante do medo, né? Eu vou ser bem franco no que eu vou dizer agora, a religião vive baseada no medo, tá? Você precisa se libertar do medo. A verdade vos libertará da ignorância e do medo. Então leia A Matriz Divina de Greg Braden. Essas informações são libertadoras, mas você precisa estudá-las e precisa principalmente repeti-las. É claro que se você está assistindo a este vídeo, você já acompanha o meu trabalho, provavelmente, ou mesmo que você não acompanhe, você gosta deste assunto. Apenas 10% das pessoas estudam esse tipo de material, e se você está até aqui assistindo este vídeo, você estuda esse tipo de material e isso te fascina. Caso contrário, você teria fechado já este vídeo, você estaria vivendo a vida como todos querem viver, cegamente, sem terem que pensar, tá? 2% da população pensa apenas. Provavelmente você é uma dessas pessoas que pensa, você quer entender as coisas, ok? Então, eu vou te dar 3 exemplos que provam que essa matriz divina existe e que provam como é que nós influenciamos, como é que nós devemos fazer para nos comunicar com esta matriz, então. Então, as fontes estão neste livro aqui, tá? A matriz divina. Então, eu não vou dar os nomes dos cientistas, porque eu vou passar rapidamente por cima dos experimentos apenas para te contar, para te provar o que eu estou falando aqui agora. Tá? Então, se você quiser saber bem da fonte, leia esse livro.
Leia esse livro, tá? Isso vai mudar completamente a sua vida. Então, eu vou te explicar agora como foi que os cientistas finalmente concordaram que existe um campo de energia, que existe essa substância amorfa, que existe a matriz divina e que existe um campo de energia que não pode ser estudado da mesma forma que as outras energias eram estudadas até hoje e que o nosso pensamento interfere na forma com que essa substância age e reage, tá? Então, você vai entender que nós não somos, na realidade, observadores do nosso universo. Nós somos criadores do nosso universo. Nós criamos a nossa realidade. Você não atrai as coisas para a sua vida. Você cria as coisas em sua vida, ok? Então, como eu já disse para você, todos esses experimentos estão ali no livro. O primeiro experimento aconteceu em 1995, ele foi publicado em uma revista nos Estados Unidos, mas ele já vinha sendo testado antes, mas ali naquele momento ele foi comprovado então como verídico. Os cientistas estavam tentando provar, né, que existia a substância depois do ar, que é o éter. Eles descobriram que isso existia, porém eles queriam saber qual era a influência que o ser humano tinha sobre essa fonte de energia, que o ser humano tinha sobre este campo, e como era que o ser humano poderia interagir com ela, modificar, uma vez que ela é a energia que forma todas as coisas que existem. Tudo que existe é matéria, eu já expliquei, já falei. A matéria é formada de átomos e os átomos são formados de fótons, tá? A menor partícula de energia. A substância amorfa é formada de fótons, então, tá? Pequenas partículas de energia que podem ser vistas. Hoje elas podem ser vistas com os equipamentos certos. O que os cientistas fizeram? Eles pegaram um recipiente de vidro, um recipiente especial, é claro, e eles tiraram todo o ar de dentro deste recipiente, deixando apenas o vácuo. Antes deles provarem que existia esta forma amorfa, que existia a matriz divina, o vácuo era considerado então vácuo, que não existia nada dentro do vácuo, absolutamente nada, não existia nada. Se estudassem o vácuo, não veria nada, não existe ar, não existe oxigênio, não existe nada. Porém, agora eles sabem que existe. Existem os fótons, partículas de energia, e com os equipamentos modernos eles conseguem observar esta energia se movendo. Eles deixaram então apenas o vácuo nesse recipiente e observaram. Observaram que as partículas, como se fossem bolinhas de gude, estavam se movendo de forma randômica. Eles não tinham forma alguma. Estavam para lá e para cá, ficavam parados totalmente aleatórios, tá? Aleatórios. O que aconteceu? Eles pegaram uma partícula então de DNA de ser humano e puseram lá nesta caixa. Deixaram novamente apenas o vácuo e a partícula de DNA lá dentro. O que eles observaram depois disso foi simplesmente fantástico, quebrou muitos paradigmas. Quando eles observaram novamente, através do aparelho, as partículas de energia, os fótons que formam toda a matéria, o que eles observaram é que eles tinham assumido a mesma forma do DNA. O DNA do ser humano, de alguma forma, influenciou a energia do universo para assumir a forma do DNA. Presta bem atenção no que eu disse. O DNA impregnou a sua forma na substância, que não tinha forma alguma. O DNA impregnou o formato de DNA na substância e ela assumiu a forma de DNA. As partículas elétricas que estavam dentro da caixa se reuniram e formaram o formato do DNA. Ok, os cientistas ficaram maravilhados e eles pensaram, ok, mas e agora o que aconteceria se tirássemos o DNA? E foi aí que a maravilha aconteceu. Eles acreditavam que, e todos nós acreditaríamos que tirando o DNA, as partículas voltariam ao normal. E isso não aconteceu. Quando eles tiraram o DNA e olharam novamente as partículas, elas estavam ainda no formato do DNA.
elas permaneceram no formato do DNA. O DNA deu a elas uma forma e aquela ali passou a ser a forma que elas assumiram. O nosso DNA interfere na forma com que a substância amorfa ou a matriz divina assume. O universo, a partícula, a substância da qual todas as coisas são feitas, assume o formato que o DNA do nosso corpo oferece a ela, para ela assumir, tá? Ok. Um outro estudo que foi realizado, então, na Rússia, os cientistas das forças militares estavam fazendo um estudo sobre a influência das emoções humanas nas plantas. Então, eles tomaram a decisão de fazer um estudo para saber se as emoções humanas ainda continuavam tendo alguma influência sobre uma célula do próprio corpo que ainda permanecesse viva, mas que fosse retirada do corpo. O que eles fizeram então? Eles pegaram o DNA, coletaram o DNA da saliva de um doador e levaram esse DNA em um recipiente para uma outra sala do mesmo prédio, deixando o doador em uma distância de 10 ou 15 metros em outra sala da célula de DNA, da amostra de DNA que permanecia viva em um recipiente. Eles expuseram esse doador a emoções organizadas, pré-organizadas, através de imagens, de vídeos, de emoções. Então imagens de guerra, imagens de cenas de paz e imagens de cenas eróticas. O que eles perceberam é que essas emoções mudam, tá? Mudam o formato do DNA. E essas emoções mudam a reação do DNA da pessoa. Conforme a emoção, o DNA se expande ou se encolhe, tá? Então, os cientistas provaram que se o DNA enfrenta amor, ele se expande, relaxa. Em situação de medo, ele se encolhe, tá? O formato de um espiral, então, do DNA se encolhe e se relaxa, o que já foi uma grande descoberta. Porém, na outra sala, as células do DNA, o DNA, estava fazendo o mesmo movimento, instantaneamente, sem atraso de 1 milésimo de segundo. Essas informações estavam ligadas. Os cientistas ficaram maravilhados com essa informação, porém eles tomaram a decisão de melhorar o experimento deles e levaram uma amostra da célula, então viva do ser humano, mais uma amostra desse doador, para até uma distância de 567 quilômetros, assim a informação que está no livro, e os resultados foram os mesmos. Na mesma proporção, no mesmo momento em que o doador reagia, assistia e sentia a emoção, instantaneamente o DNA a 500 quilômetros de distância reagia da mesma forma. Foi medido com um relógio atômico, tá? Um relógio atômico foi medido as reações e não houve então uma diferença de tempo de nem 1 milésimo de segundo, é zero, como se a substância, como se a célula do corpo humano permanecesse ainda no próprio corpo. Provando assim que nós não transmitimos através do ar, tá? Você não vai transmitir os teus pensamentos para o universo, você é o universo. Você é o universo está dentro de você, sai de você e se espalha. O universo é tudo, preenche o todo. Essa substância não está em um determinado lugar, você não tem que lançar os pensamentos até determinado local, você só tem que pensar. Dentro de você, na sua mente, não tem que sair dali, não tem que ir. É por isso que quando oramos e gritamos e pedimos a um Deus que está distante, as nossas orações não são atendidas. Deus não está distante de você. Você não tem que lançar a local algum. Não tem que atingir distância alguma. Está bem próximo de você, dentro de você. Você só tem que dar a forma. Tá? Isso é tão importante, mas isso é tão importante e é tão revelador que eu recomendo que você assista esse vídeo de novo e de novo, que você dedique a sua vida a estudar este assunto. Não é um assunto que você conseguirá aprender em um único
livro, ok? Bom, o que mais que os cientistas fizeram? O terceiro experimento. Eles, em uma escola, então, Instituto do Coração, o Instituto do Coração, deixa eu ver se eu acho até o nome aqui no livro, para mim passar para você. HeartMath, né? HeartMath, então deixa eu ver aqui se tem o país, para que você consiga, então, aqui, ó, foi em 1991, tá? Poucos anos atrás. Em 1991 foi formada uma organização chamada Institute of HeartMath, cujo propósito era explorar o poder dos sentimentos humanos sobre o corpo. Tá? Então, aqui nesses estudos, eles estavam estudando o poder dos sentimentos sobre o corpo humano. E eles foram estudar o coração. Aqui está a imagem, tá? É a mesma imagem que eu deixei no último vídeo. Foi daqui que eu mostrei para você essa imagem, vou pôr na tela aqui de novo. A imagem deste círculo oval de energia é a pulsação que os aparelhos conseguiram detectar, esse pulso eletromagnético que pulsa do coração. Tá? Então, quando foi questionado a eles disseram que ele tem entre 1,50 m a 2,50 m esse pulso. Quando questionados por que este pulso tinha apenas essa distância, eles disseram que essa é a distância que o aparelho deles conseguia medir. Então, esse pulso interliga todo o espaço. Tá? Você está sempre pulsando. Quer você acredite ou não, isso é verdade, foi provado e comprovado. Tá? Eu não estou inventando isso, eu estou apenas contando para você. Estou ajudando você a entender coisas que talvez passe a vida toda e você nunca venha a saber. Então, o que foi que eles fizeram? Eles tiraram células de um doador também, puseram essa célula em um recipiente e puseram 5 pessoas ao redor dessa célula que estavam sendo condicionadas a emoções programadas. Essas pessoas são pessoas treinadas a sentir determinada emoção. São pessoas que meditam, pessoas que conseguem calmar as suas mentes e que conseguem sentir no coração as suas emoções. Eles queriam saber qual era a influência do coração sobre essas células. E que aconteceu o quê? Como os 5 estavam sentindo a mesma emoção, a célula reagia da mesma forma, igualzinho a cada emoção, mostrando que o nosso sentimento interfere em tudo aquilo que é vivo. Ou seja, os seus sentimentos, o seu pensamento interfere na vida também das outras pessoas, no sentido da pulsação que você emana, a outra pessoa sente o que você está sentindo. Tá? A pessoa sente, não significa que você controla a outra pessoa, mas a pessoa sente. Um exemplo bem simples, quando você chega numa casa, que você nunca aconteceu de você chegar numa casa e você sentir uma vibração negativa naquela casa e você não conseguir ficar e ir embora. Ou alguma pessoa que vem te visitar e traz aquele sentimento horrível e você quer se livrar dessa pessoa. E ao mesmo tempo não existem aquelas pessoas que você quer estar próximo, que essa pessoa emana uma vibração. Então, é por isso que é dito que você deve cuidar com quem você anda. As pessoas que vibram na mesma frequência atraem ou criam as coisas na mesma frequência. É daí que surgiu a expressão que iguais se atraem. É claro que se atraem, querem estar próximos, porque essa vibração que eu sinto vai vibrar no seu corpo. O seu corpo vai sentir a vibração do meu. E se nós vibramos em frequências diferentes, nós não vamos conseguir ficar próximos. É por isso que pessoas que ganham 100 mil não conseguem conviver com pessoas que ganham 2, 3 mil reais. São diferentes, não são pessoas diferentes, mas estão em vibrações diferentes. Então, se você quer melhorar a sua situação financeira, você precisa entender como que essas pessoas vibram, como que eles pensam, como que eles agem. Esses 3 experimentos provam uma coisa. Nosso DNA interfere na atmosfera, nosso DNA interfere na substância da qual o universo é feita. Como é que essa substância, então, é moldada pelo DNA? Através dos nossos sentimentos. Nosso sentimento influencia no DNA e o nosso DNA influencia no universo. Como é, então, que você irá impregnar na substância amorfa os seus desejos? Através
dos sentimentos que são provocados pelos pensamentos que você tem. Por favor, anote. Eu te dei a chave do sucesso agora nesta frase. Vou repetir passo a passo para que você entenda. Veja bem, existe uma substância amorfa, da qual todas as coisas estão feitas. Existe, foi provado, comprovado, está na internet, existem vídeos sobre isso, tá? Existem vídeos na internet. Leia o livro, ali você vai encontrar todos os dados para você procurar na internet. Tem todas as referências científicas no final do livro, tá? Você pode fazer as suas pesquisas. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Você pode pesquisar e ver. Muito bem, então vamos lá. Existe uma substância amorfa que é formada de fótons. Fótons é a energia, são as partículas de energia que quando unidas formam o átomo. Veja bem, tudo o que existe é formado por fótons, energia pura. Nosso DNA dá forma ao fóton, dá forma à forma amorfa. Nossos sentimentos influenciam o DNA, dão forma ao DNA que dá forma à substância amorfa. E são os nossos sentimentos que influenciam o DNA. E são os nossos pensamentos associados às nossas emoções que formam os nossos sentimentos. A chave para a realização de objetivos é você ter a imagem na sua mente exata daquilo que você quer, associar um sentimento, uma emoção muito forte de amor por isso. Você precisa amar o que você quer, que irá despertar no seu coração o sentimento de satisfação, o sentimento de amor, o sentimento de realização, que irá lançar ao universo que está ao seu redor. Não irá lançar ao universo que está distante, irá lançar ao universo da sua mente. As partículas ao seu redor irão começar a unir-se para formar o que você tanto deseja na forma física. Eu não sei se você está conseguindo captar a grandeza das informações que eu estou passando para você, mas elas valem milhões, elas valem a sua vida, elas valem a sua felicidade. Porém, nesse momento ainda existe aquela velha pergunta: Marcos, quanto tempo demora? Essa é a resposta que eu não tenho. Essa é a resposta que eu não tenho. Ela vai demorar o tempo da sua fé. Ela vai demorar o tempo do seu entendimento se concretizar. Pois se fosse tão simples quanto o filme O Segredo pregou, você imaginaria um elefante cor-de-rosa na sua sala e ele se formaria. Você imaginaria a sua Ferrari lá fora e ela estaria ali. Você imaginaria a mansão e você sairia ali fora e ela estaria ali, formada. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo existe um tempo. E agora, você me pergunta, Marcos, e esse tempo, como ele funciona? Eu vou ter que ficar o dia inteiro com esse sentimento no coração? Como que tudo isso funciona, Marcos? Isso é fantástico. Essa pergunta seria maravilhosa se ela estivesse passando na sua mente agora. O que você precisa fazer a partir de hoje é viver em harmonia com o universo. O universo tem leis. Leis. E para que você consiga todas as coisas do universo, você só precisa seguir as leis. As leis. Observe um rio. Observe um riacho. Ele começa lá em cima, na montanha, sempre pequeno. Não existe um único rio no mundo que já começa grande. Ele sempre começa pequeno. E ele segue as leis da natureza e ele vai indo, superando os obstáculos, vai crescendo, se torna um rio maior, outro rio maior e ele chega ao oceano. Ele segue as leis da natureza. A Terra, a nossa Terra, planeta Terra, segue as leis do universo, gira sempre para o mesmo lado. As estações seguem as leis do universo, elas sempre seguem o ciclo. A nossa natureza é tão organizada que as plantas têm uma data certa para nascerem e elas seguem também um ciclo da lua. As plantações, o agricultor sabe que deve seguir o ciclo da lua se ele quiser colher uma colheita abundante. Porque nós não deveríamos seguir as leis do universo. Existem leis e você deve conhecer essas leis. E eu posso te ajudar a conhecer essas leis. Eu não teria como fazer tudo isso em vídeos. Por isso eu preparei para você um programa em áudios sobre um livro.
um livro na internet, você encontra este livro, chama-se Working with the Law. Eu tenho o livro aqui, este é o livro, tá? Eu imprimi o livro, ele está todo em inglês. Working with the Law seria, no sentido da tradução, uma tradução bem livre, trabalhando com a lei. Trabalhando com a lei, ou em união com a lei. É um livro escrito por Raymond Hanuel. Então, este autor estudou as leis do universo e aplicou as leis do universo a vida toda. Ele foi um palestrante. Eu não consegui muitas informações sobre ele. Eu só sei que ele ensinou as leis do universo e ele escreveu este livro. E eu ouvi o Bob Proctor contando que ele ficou conhecedor deste livro em 1968 e que a vida dele nunca mais foi a mesma. O Bob Proctor está sempre falando das leis do universo. Imediatamente eu procurei este livro na internet e eu venho estudando este livro desde 2011. E a minha vida de lá para cá se tornou um mar de rosas. A minha vida é um sucesso, a minha vida é uma maravilha. Eu sou um homem completamente feliz e vivo no amor. Conquisto a cada dia um novo objetivo. Este livro é em inglês e não existe nenhuma tradução em português e não existe ninguém falando sobre este livro. Eu tomei a decisão que eu precisava ensinar isso a você. Então, o que foi que eu fiz? Eu tomei a decisão de traduzir todo este livro. São 142 páginas, 142 páginas, então, depois do livro traduzido, se originaram 142 páginas em português. E o que foi que eu fiz além disso? Eu gravei todo este livro em áudios, tá? Eu gravei todo ele em áudio, são 11 leis do universo que ele ensina. Eu gravei todo o vídeo em áudio e eu também peguei, aliás, eu gravei todo o livro em áudio, eu li todo o livro para você, então você terá um PDF do livro e você terá todo o livro em áudio e o principal de tudo, eu comentei todos os capítulos. Eu expliquei para você, tintim por tintim, cada capítulo, o que o autor quis dizer, como você aplica em sua vida hoje essas leis do universo. Então, eu acredito que você precise deste material e que este material fará toda a diferença em sua vida. Então, neste momento, aqui abaixo irá surgir um botão para você clicar e conhecer a página que eu criei para te apresentar o que eu chamei de as leis do universo. Como fazer o universo conspirar a seu favor. Acredite, você precisa deste conteúdo e este conteúdo irá te ajudar a viver o resto da vida neste sentimento que você precisa desenvolver para influenciar a substância amorfa que irá tornar todos os seus sonhos realidade. Por isso, não perca tempo, ok? Clique neste botão aqui abaixo e conheça este curso, porque vai transformar a sua vida. Você tem a minha palavra, você tem a minha garantia, não se preocupe. E agora, eu quero agradecer você por você ter assistido a esta série de vídeos e vou recomendar que você assista a esses vídeos de novo e de novo. As informações que eu te passei são libertadoras. A verdade vos libertará. Use tudo que eu te ensinei agora. Você é um ser poderoso. Você pode sim conquistar os teus sonhos. Agora, você só precisa continuar estudando esse material. Este é um assunto para o resto da vida. Eu estudo todos os dias. E eu repito a mesma coisa de novo e de novo. Porém, eu transformei a minha vida e eu quero ver você transformando a sua. Clique neste botão aqui abaixo que eu te encontro no outro vídeo.